Então, vamos lá. Quem é que nunca ficou planejando aquela viagem internacional, sonhando com tudo, e aí bate aquela primeira dúvida prática? Como é que se leva o dinheiro, né? Ou às vezes a viagem nem é para tão longe, tá a um clique de distância. É só entrar naquele site gringo, encher o carrinho com aquelas coisas que, poxa, a gente não acha por aqui. Pois é. Sabe o que essas duas situações têm em comum? Tanto na hora de trocar reais por dólares na casa de câmbio, quanto ao passar o cartão de crédito para fechar a compra. Em ambos os casos, muitas vezes sem nem perceber, a pessoa acaba de entrar num dos maiores e mais agitados mercados do mundo. Sim, o mercado de câmbio. E é exatamente para desvendar esse universo que a gente está aqui hoje. Vamos juntos desmistificar o câmbio e mostrar como essa história vai desde a transação mais simples ali na nossa carteira até as operações super complexas que literalmente movem a economia do planeta. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com um básico, o câmbio do dia a dia e como enviar dinheiro para o exterior. Depois, aprofundamos um pouco falando de ouro e cartões internacionais. Aí o negócio fica mais sério. Vamos entender o jogo da arbitragem e a proteção com os famosos swaps. E para fechar, claro, o papel do chefão disso tudo, o Banco Central. Então, vamos lá, começando pelo começo mesmo, né? A operação mais básica de todas, a boa e velha compra e venda de moeda. Basicamente, existem dois jeitos de fazer isso. Tem o câmbio manual, que é aquele que todo mundo conhece, e na casa de câmbio, pegar o dinheiro vivo, as notas na mão. Mas, hoje em dia, a imensa maioria das operações é o que se chama de câmbio escritural. É tudo eletrônico, sabe? Acontece por trás dos panos, nos sistemas dos bancos. E é esse sistema que faz quase toda a mágica do que a gente vai ver a seguir. Beleza, partindo disso, vamos para outra situação super comum. Como se manda dinheiro para fora do país? Bom, o jeito mais conhecido é a remessa bancária tradicional, a transferência internacional. Mas tem uma outra opção que pouca gente lembra: as transferências financeiras pelos correios. Elas geralmente têm um caráter mais social, sabe? E por isso mesmo costumam ter um limite de valor. E aqui vem a regra de ouro, a mais importante. Qualquer um, seja pessoa física ou empresa, pode comprar e vender a quantidade que quiser de moeda estrangeira. Não tem limite de valor, só tem uma condição, que é inegociável. A operação tem que ser legal e feita por um agente autorizado pelo Banco Central. Ou seja, nada de esquema paralelo, ok? Agora a gente entra numas operações de câmbio que, olha, muita gente faz e nem imagina o que está fazendo. Pensa só no cartão de crédito internacional. Cada vez que ele é usado para uma compra lá fora ou num site estrangeiro, o que está rolando por trás dos panos é uma baita operação de câmbio. O banco está ali convertendo os reais para a moeda do vendedor e o Banco Central está de olho em tudo. E falando em operações que a gente não vê, tem outra bem interessante, a compra de ouro. Mas não para virar joia, não. É o ouro comprado como investimento, para guardar como reserva de valor. Esse é o tal do ouro instrumento cambial. E, por ser uma operação financeira, também paga um imposto IOF. Ok, respira fundo que agora o papo vai ficar um pouco mais avançado. A gente vai entrar no mundo da arbitragem, que é basicamente a arte de ganhar dinheiro com a diferença de preços. Já parou para pensar nisso? Como é que tem instituições que ganham rios de dinheiro só movendo moedas de um lado para o outro? A resposta é essa estratégia super inteligente. É estar no lugar certo, na hora exata. Na teoria, o processo é bem simples. Imagina que um computador super rápido percebe que o euro está um pouquinho mais barato em São Paulo do que em Londres. O que ele faz? Compra aqui e vende lá, quase na mesma hora. Esse lucro pode ser de centavos, o tal do spread cambial, mas quando se multiplica por milhões de operações, vira uma fortuna. O segredo de tudo é a velocidade. Isso pode acontecer de dois jeitos. A arbitragem direta é como nesse exemplo, São Paulo e Londres, dois mercados. Mas tem a indireta, que é mais complexa. Às vezes vale mais a pena usar o real para comprar dólar, com o dólar comprar euro, e aí sim vender o euro para pegar o real de volta. É uma triangulação, um verdadeiro jogo de xadrez com várias moedas ao mesmo tempo. Bom, já vimos que esse mercado é super volátil, né? Sobe e desce o tempo todo. Então, como é que as grandes empresas se protegem para não perder dinheiro com isso? A resposta está numa espécie de seguro, um seguro financeiro. Vamos imaginar um cenário bem prático. Pensa num importador que fechou um contrato de $1 milhão para pagar daqui a 3 meses. Se o dólar dispara nesse tempo, o prejuízo pode ser gigantesco. E aí, como se dorme à noite? É exatamente para isso que existem os swaps. A solução é o chamado swap cambial.
Pensa nele como um contrato onde o importador troca o risco da variação do dólar, que é super imprevisível, pelo risco da variação da nossa taxa de juros, a Selic, que é bem mais previsível. Na prática, ele está travando o preço do dólar que vai pagar no futuro. É a famosa proteção ou hedge que o pessoal do mercado tanto fala. E tem dois tipos básicos disso. No swap tradicional, o nosso importador paga a variação dos juros e recebe a variação do dólar. Assim, se o dólar subir, ele está protegido. Mas e o exportador, que ganha quando o dólar sobe? Ele pode fazer o contrário, o swap reverso. Ele paga a variação do dólar e recebe a dos juros. Ou seja, é a mesma ferramenta, só que usada para o objetivo oposto. E quem mais usa essas ferramentas mega sofisticadas? Pois é, ninguém menos que o grande maestro dessa orquestra toda, o nosso Banco Central. O Banco Central usa os swaps como um bisturi, uma ferramenta para calibrar o mercado. O dólar está subindo demais e o mercado está em pânico. O BC entra em cena e oferece swaps tradicionais para dar aquela acalmada. Agora, se o dólar está muito baixo, o que também pode ser ruim, ele faz o contrário, oferece swaps reversos para tentar reequilibrar o jogo. É um jeito muito inteligente de intervir no mercado. E com isso a gente fecha esse nosso mergulho. Deu para ver que a taxa de câmbio é muito mais do que um número no jornal, né? Ela influencia desde a viagem de férias até as maiores estratégias do governo. É uma ferramenta poderosíssima que pode ser usada pelo cidadão comum, pelo especulador, pelo governo. Fica aí a reflexão. Nas mãos de quem essa ferramenta produz os melhores resultados? Uma pergunta que com certeza dá muito pano para manga